foi assim um período de construção, né? Então a gente teve muita ajuda, a gente é muito grato a todas as pessoas que estavam na nossa vida. E aí nós estávamos quase saindo da pandemia em 2022 e aí a gente, nessa de fazer para pagar a conta, a gente falou, cara, Diego, eu acho que o nosso lugar não é aqui em Petrópolis. Não sei, a gente tenta e nada, tenta e não vai pra frente, tenta e não vai pra frente. Também devido às chuvas. A economia estava muito difícil, a gente não estava sabendo trabalhar naquela época do jeito certo. E aí a gente falou, cara, vamos pra tentar em outra cidade? A minha mãe na época já ia muito pra Xerém e voltava pra atender. E a irmã do Diego morava em Areal. Falei, vamos tentar Areal. A Fomos gente lá pra cogitou, conhecer. né? Então, nada mais é do que você Isso, tem que ir pra isso visitar, no pra ver início de e tudo mais. 2022, né? Foi 2022. Janeirozinho, a gente, vamos ir pra outra cidade. Fomos em Areal, conhecemos, visitamos, falou, não é aqui. Ver loja, tudo. Analisamos aluguel de loja, aluguel de casa, o que a gente ia fazer com a Granulê lá, se daria para trazer para Petrópolis, porque a maior parte dos nossos clientes sempre foi aqui. Então a gente tinha que ser Tinha que ser perto perto. para a gente poder continuar atendendo os casamentos aqui, porque a gente já tinha casamento também para frente fechado. Aí a gente falou, voltou, ficou 3 dias em Areal, fechamos a loja, né, o iFood, voltou, ficou 3 dias. Aí a gente falou, não é pra ser. Lá não. Já tava na nossa cabeça. Aí a minha mãe falou, vamos pra Xerém, ver o que vocês vão achar de lá. Aí fomos pra Xerém. Vimos algumas casas pra alugar. Vimos como era o movimento da cidade ali, do centrinho mesmo da praça ali da Mantiqueira de Xerém. E assim, tá bem atualizado. Muita gente acha que era aquele campo que o pessoal soltava balão. Deserto. Gente, tá muito diferente. Chão de terra. Tá muito diferente. Então, assim, a gente Naquela época lá atrás. foi pra lá e gostou. Assim, Veio, tem público, tem mais público que a Areal. Eu ainda acho que foi muito Deus, assim, nas nossas vidas, porque a gente estava indo embora já. Eu lembro que a gente estava vendo os aluguéis, assim, A gente nada tava indo, ficou agradando. 2 dias em Xerém, nada tava A agradando a última gente. casa que a A gente foi última casa ver. que a gente foi ver, aí a gente falou, cara, Diego, essa casa aqui, o custo de vida em Xerém, ele é um pouco melhor do que Petrópolis. Mais baixo. Então a gente já, se matando ali. Falou, Diego, a gente precisa reduzir o nosso custo. A gente já é bem reduzido, então vamos reduzir um pouco mais, porque o aluguel em Petrópolis vocês sabem que é, né? Então a gente falou, vamos pra Xerém. Reduzimos o nosso custo assim, muito. Fomos, alugamos uma casa. A última casa que a gente viu por lá, a gente foi, alugou. Alugou uns dias depois, tá? A gente já tinha voltado pra Petrópolis, aí eu fechei com a moça. E a gente foi um mês depois só. Foi, pra vocês verem, em abril. A gente fez a Páscoa em Petrópolis e foi só depois da Páscoa que eu já tinha alugado a casa, porque lá aluga tudo muito rápido. Eu já tinha alugado a casa. E a gente só foi depois disso. Aí aconteceu as chuvas em Petrópolis. Um pouquinho antes da gente fechar a casa, veio a chuva de Petrópolis, que veio aquela enchente que, assim, deixou muita gente na mão, né? Foi Acho que já tinha vindo uma e veio outra. foi assim, foi difícil demais para muita gente em Petrópolis. E graças a Deus a gente não foi afetado. Mas a gente sabia que a economia ia cair, despencar total. Então, a cidade estava de luto praticamente, ficou uns 2, 3 dias de luto. Eu fui ajudar. A gente ajudou o que a gente podia. Graças a Deus a gente não foi afetado por nada. Mas assim, a gente viu que a economia de fato ia cair. E pra gente, a gente não podia deixar isso cair, porque a gente já não tinha, já não ganhava praticamente nada. Aí eu falei, Diego, vambora. Aí alugamos a casa, fechamos tudo e fomos pro Xerém. Gente, em Xerém, a gente começou, parece que a gente começou do zero de novo. Já tava 1 ano na Granulha e parece que a gente começou do zero de novo. A gente botou uma mesinha assim, tentamos botar uma mesinha com doce na praça, não foi?
Não deu certo. No primeiro dia o cara lá veio... Porque lá... Não, foi, a gente começou em casa, né? cozinhando as coisas na porta de casa. Botou uma mesinha na porta de casa e vendia. Vendia bastante. Vendia. Tentamos botar uma mesa na feira, que lá a feira vende de tudo, Falaram, né? na época, assim, Mas a a gente achou que o nosso público não era pra isso. Aí a gente foi uma vez também, não voltamos mais. E aí, aquela mesinha ali na nossa porta de casa foi dando super certo. Dava super bem. A gente começou a vendia vender um bastante. pouco melhor, Fazendo conseguimos amizade. colocar o Henrique numa escola boa, que era um gasto também que a gente achava super necessário, ele já estava com 2 anos. E fomos levando. Aí a gente conseguiu alugar a casa do lado, que era da mesma dona, para botar só a cozinha para lá, porque já estava ficando pequeno na nossa casa. Aí, quando a gente fez o telhado de lá, da área externa, era uma varanda enorme que a gente estava pensando em fazer ali. Aí a gente começou a investir ali. A gente ali. fez mais uma merda. Aí a gente começou a investir ali porque tava dando certo, né? Era um bairro bom, um local bom, a gente já tinha um público ali. A escola do Henrique era perto. De frente pra casa. Era então. tudo assim. Só que quando a gente foi pra lá, muito bom. A gente fez a besteira de fazer um gato na luz. E, gente, tem uma coisa que eu recomendo pra você, que nunca faça isso. O errado, errado. tentando agir certo. A gente falou assim, é uma coisa que vai ajudar a gente a economizar. Mas assim, Porque lá, infelizmente, todo mundo faz. praticamente, gente, né? Ninguém paga luz lá, né? Foi na onda. A gente foi na onda, pensando no que seria melhor pra gente. Tava na dificuldade. Erros que a gente faz, assim, na vida a gente confessa que aprendeu com erro. Já vem aprendendo até hoje, né? Aí quando a gente fez o telhado lá da casa do lado, cortaram. Graças a Deus não veio multa pra gente, mas foi assim um sinal de Deus pra gente. A partir daqui, esquece. Eu acho muito isso. A gente nunca leva, até falo com a Ru, que a gente nunca leva as coisas pra, nossa, se vitimizar mesmo, né? Nossa, mas a gente errou. Por que aconteceu isso? Então, foi errado. Assumiu os seus erros. Não se vitimize, assume seus erros. Então assim, cara, tá com dificuldade para pagar uma luz, não faz gato. Não. Pede em orientação para Deus. Ele vai te dar o recurso. Então assim, se você tá na errada, não faça. A gente teve o erro de fez a besteira de cometer esse erro. E a gente pagou caro por causa disso. O nosso próximo ano em Xerém, que a gente ficou até 2023 lá. E logo após. Tipo assim, começaram a dar algumas coisas erradas. A dona do imóvel. Aí a gente acabou querendo sair de lá. Não queria mais o telhado. Aí a gente tinha acabado de botar o telhado, uma semana depois ela, não quero mais, pode tirar. Aí a gente ficou muito decepcionado, foi um choque demais pra gente. A gente ficou uma semana parado e mexeu muito no nosso financeiro. Né? Hoje a gente entende e analisa tudo, mas assim, mexeu muito pra gente, sabe? Então, cara, não façam. Começa uma empresa certa, sendo honesto, sendo verdadeiro, amando o que você faz, com um princípio baseado em Deus. Naquela época eu era espírita e o Diego era católico. Quando a gente se conheceu assim e se entendeu assim, a gente se amou assim. Apesar de muita gente falando que não ia continuar por questão de religiões diferentes, falei. A gente teve filho cedo no início do relacionamento e achou que estava casando por isso. E aquela mesma coisa que acontece sempre. Né? Que acontece sempre nas famílias casuais. Então assim, cara, faz tudo no caminho certo, gente. Porque Deus, se Deus botou no teu coração, Ele vai te dar provisão para aquilo, para aquele sonho. Então assim, começa. Hoje a gente vê, inclusive, que Deus em primeiro, a gente leva uma vida melhor. Aí no nosso segundo ano, aí depois disso a gente foi para uma outra lojinha mais na praça, mais perto ali da praça da Mantiqueira, né? E aí lá a gente teve a nossa produção, surgiu um rapaz que falou pra gente botar um quiosquezinho na loja dele, na praça mesmo.
Aí a gente tentou, ficou 2, 3 meses lá, não deu certo, a gente achou que não era nosso público, a loja dele era de embalagem, ele pensava em... tinha outros propósitos, não estava calhando com o que a gente tinha de propósito pra Mas gente. nessa época, eu lembro que a gente já via Deus Agindo na nossa vida, agindo. né? A gente tava com o pensamento de voltar para Petrópolis, foi quando veio o quiosque da loja do Sérgio, né? Aí a gente ficou lá um pouquinho, não deu certo, fechou lá e ficou só na loja de produção. Aí da loja de produção a gente morou em cima, que era um prédio, a loja era embaixo. Aí a gente começou a ver a nossa vida caminhar. E aí veio talvez um erro nosso, ou a gente ainda está tentando aprender com isso, de querer às vezes crescer rápido demais. E eu tenho muito isso, confesso que eu estou tentando melhorar. Porque eu sou assim, eu boto um sonho, Vai rápido. sabe? Quero decolar, sabe? E não é assim, né, gente? E Às aí... vezes a gente quer ser mais rápido do que o tempo que é para ser. E aí a gente acaba... não pode passar na frente dos planos de Deus, né? Foi quando a gente teve o sonho de ter um restaurante com a loja. Começamos a obra para aquilo, tava tudo dando certo assim pra gente pegar um empréstimo bom, né? Pra gente poder ter a nossa loja. Porque não tinha quantidade, assim, a gente tinha já bastante coisa, material já conseguido já. Só que faltava mesa. Faltava ter ali um espaço para público, para a pessoa sentar. Então foi esse sonho de ter uma confeitaria, cafeteria, veio aguçando dali. Aí acabou que a gente já tinha alugado a cozinha, tava na fé de Deus mesmo, né? Vamos crescer, vai na fé de Deus. A gente confundiu, na verdade. Isso às vezes é confundir, né? O que Deus quer e o que a gente quer. Às vezes no nosso tempo não é o tempo dele, né? Hoje a gente entende muito mais isso. E aí não saiu. Não saiu, a gente não teve como fazer. E a gente teve que mudar toda a nossa vida de novo, né? Aí a gente falou, vamos. Aí o Diego, por acaso, a mãe do Diego pegou o quiosque da Casa de Portugal e ela não estava conseguindo atender a demanda, né? Antes que a gente entrou no curso. Ah, é verdade. A gente ficou 2 meses parado com A gente aluguel. tava mal. Assim, indo na fé de Deus mesmo. Por conta desse empréstimo que não saía. A gente praticamente paralisou a nossa empresa. Na época a gente por não conta entendeu. disso. Ué, por quê? Por que isso Se não a tá gente saindo? achava que era o projeto de Deus pra gente, por que não saía? Então a gente se frustrou ali e ficou assim, poxa, não entendendo de fato o que era. Isso foi abril de 2023, tá, gente? E aí, foi quando a gente, do nada, o Diego assistiu um curso online do Pablo Marçal, de 21 dias, uma transformação assim de 21 dias, totalmente gratuita. E no final, se você quiser entrar pro curso dele, né, igual os empresários fazem. E aí a gente fez esses 21 dias. Gente, aqueles 21 dias pra mim a gente não tava com loja, a gente não tava tendo encomendas, a gente praticamente tava com a loja paralisada. Eu lembro que a gente até pediu emprestado o nosso aluguel, não foi? Foi assim, foi um tempo da gente se desconectar, a gente estava exausto de trabalhar e ficamos só no curso, demos atenção exatamente para aquilo. Foram 21 dias fazendo curso e atenção exclusiva para ele, para o Henrique. E aí, aquilo ali foi o ponto para eu largar o espiritismo. Foi onde eu me tornei cristã, o Diego também. A gente se alinhou espiritualmente, né? E, assim, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Sabe? Reconhecer Deus como o nosso Pai. E a gente já tinha uma espiritualidade, assim, boa,
não era, sabe, a gente acreditava sempre em Deus. Mas eu no espiritismo, ele na católica, não funcionava. Realmente não funcionava. E aí veio esse curso e botou uma chama no nosso coração que era para ser. Deus levou a gente para Xerém para tornar a gente cristão. Não de cristão assim como a religião, mas Ser mais próximo de espiritualizar Deus. a gente, né? E assim, depois daquilo lá a gente se tornou outra pessoa. As coisas voltaram a começar a dar certo. E aí a gente continuou na mesma. Risco, despesa diminuída, trabalhando para pagar conta e tal, né? Começou a voltar ali. Aí a mãe do Diego pegou o quiosque na Casa de Portugal em Petrópolis e não estava conseguindo dar conta da produção de salgado, porque ele sempre ajudou ela com salgado. Aí ela falou, Diego, vem me ajudar. Foi quando eu comecei a ficar em casa com o Henrique durante os 5 dias da semana, né? De segunda a sexta. Sábado e domingo que ele ia ficar comigo em Xerém. Nós ficamos assim, uns 2 meses, não foi? Ele trabalhando lá com a mãe dele, eu dando conta de doce, de casamento, de encomenda. Tudo sozinho de Xerém, com o Henrique em casa. E ele vindo ajudar a mãe dele em Petrópolis. Falei, Diego, não tem mais condição. Tá muito ruim a estrada, a Serra de Petrópolis, pra gente levar bolo, doce, bolo de 2 andares. Então assim, tava com muito buraco, a gente tinha que vir devagar, a gente tinha que pensar em buraco, a gente tinha que... Falei, não tem condição, a gente vai perder a nossa qualidade se a gente continuar. Vamos voltar para Petrópolis. Foi aí quando a gente respirou. Aí a gente decidiu voltar, voltou e abriu a cozinha de produção junto com a mãe do Diego. Então a cozinha de produção nossa em Petrópolis, na Casa de Portugal, que ali tem várias coisas, né? Tem restaurante, tem academia, tem a quadra da Casa de Portugal. E em cima da quadra é a nossa cozinha de produção. E junto com a mãe do Diego, né? Ela com a empresa dela e a gente com a Granulê. A gente só, tipo assim, dividiu as despesas, né? Então, cada tem a cozinha, tem a sala de produção, tem a sala de estoque, tudo separado para os dois. Isso foi uma forma de dividir um pouco a despesa, ficar mais leve para cada empresa. E a gente hoje está lá, assim, bem melhor.